Bom dia a todos, vamos orar. Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo, irmão de todos nós, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos entre irmãos para mais um estudo do Evangelho. Agradecemos, Senhor, tantas bênçãos em nossas vidas, as oportunidades de trabalho, de aprendizado, de descanso, que nós possamos aproveitar ao máximo as oportunidades que temos nessa vida, para que possamos buscar sempre a nossa reforma íntima, buscando ajudar aqueles que precisam e melhorar a nós mesmos. Pedimos por todos aqueles que estão em sofrimento nesse momento, que estão perdidos, desesperados, que possam perceber a presença dos bons espíritos e que os fluidos emanados daqui possam ser direcionados a eles. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, que assim seja. Hoje nós iremos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Um trecho do item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e os da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Na semana passada, o Brímel nos contou uma parte bem intrigante do livro Nosso Lar, que é o momento em que os samaritanos, aquele grupo, que ampara e resgata espíritos no umbral, chega a Nosso Lar e ele tem a surpresa de encontrar entre os samaritanos um conhecido seu, uma pessoa que ele, seu pai, havia causado dificuldades na vida anterior. Era o Senhor Silvério, e quando André Luiz vê o Senhor Silvério, ele sente uma vergonha muito grande, mas ele ao mesmo tempo é confortado pelo próprio Senhor Silvério, que não guardava nenhuma mágoa dele, de seu pai, e inclusive diz que usou aquelas oportunidades para crescer, para evoluir. Então que nós possamos também aproveitar melhor as dificuldades que às vezes os nossos irmãos colocam em nossas vidas. Continuando um pouco a história, André Luiz continua muito firme no trabalho, inclusive
ele já começa até a ministrar passes nos espíritos que estavam ali sofrendo. E o Tobias diz para ele que ele iria entrar em contato com o ministro para que André Luiz recebesse em dobro os bônus horas daqueles momentos, porque o seu trabalho era digno de um pagamento em dobro. Nós já comentamos a respeito disso em uma outra oportunidade. E André Luiz, muito feliz por estar cumprindo bem o seu trabalho, o seu dever, quando chega até ali a Dona Laura, aquela em que ele estava hospedado, ele estava hospedado na casa dela e de sua família, e o seu filho, que já era um grande amigo dele, o Lísias. Então eles chegam muito felizes, porque eles sabiam do empenho, do trabalho que André Luiz estava desempenhando ali. E eles dizem, inclusive, que Clarencio havia mandado um abraço e estava muito feliz também com o empenho, com o esforço dele. E isso serve como uma forma de recarregar as energias de André Luiz. É claro que ele estava cansado, ele havia trabalhado muito, mas ele sente um ânimo, uma satisfação, e uma vontade de continuar trabalhando ainda mais. Mas o repouso também é muito importante, principalmente para nós que ainda somos espíritos tão ligados à matéria, porque conforme nós vamos evoluindo, as nossas condições vão mudando e os nossos repousos também são diferentes. E André Luiz recebe a orientação de que ele deveria descansar, dormir um pouco, para repor as suas energias completamente e estar pronto para um próximo dia de trabalho. E ele não volta para a casa de Dona Laura naquele momento. Ele é oferecido a ele um apartamento que havia ali nas dependências, de onde ele estava, na região ali das câmaras de retificação. Ele vai até esse apartamento, ele aceita e chegando ali, ele se deita para repousar. E em poucos instantes, ele diz que já se vê como se fosse numa viagem em espírito. Ele diz que todo aquele momento de trabalho que ele havia tido, todo o seu esforço, não abriu campo, não deu tempo para que ele pensasse em coisas negativas. Então ele se via num ambiente espiritual, interno, muito favorável. E ele diz que se vê se deslocando numa viagem, como se fosse mesmo um sonho, diferente do sonho aqui na Terra. Ele diz que era um sonho completamente real, com noções exatas do lugar, as sensações perfeitas. E ele se vê num barco, o barco se deslocando por um rio de uma forma bem suave, um espírito masculino remando aquele barco num silêncio absoluto, e ele diz que não teve nem coragem de romper aquele silêncio. Então ele espera, ele fica observando as paisagens, que ele diz que eram paisagens realmente muito belas, até que esse barco chega até um porto, muito simples e muito bonito ao mesmo tempo. E quando chega até esse porto, ele tem uma surpresa, porque quem estava esperando por ele era sua mãe. Era o espírito de sua mãe. Ele fica muito feliz e sente uma emoção tão grande que ele diz que não conseguiria naquele momento ter forças para falar. A sua voz, ela se cala literalmente. E quem começa a falar é a sua mãe. Ela diz que rogou muito a Jesus para que no primeiro dia de trabalho dele, ali no plano espiritual, ela pudesse encontrá-lo. E foi concedido a ela essa oportunidade. Então nós vamos ler aqui um trecho pequeno do que ela fala para ele. Uma das partes, que cita a fala dela para ele, ela diz o seguinte: numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias,
Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Ou seja, ela mostra para ele a importância do trabalho ao próximo. Ela cita, alguns trabalhos exteriores, como um prato de sopa, uma ajuda a um doente, mas ela fala também, nesse mesmo capítulo, que esses trabalhos nos conduzem à caridade interior, à nossa reforma íntima, à nossa melhora como espírito. Então, esses trabalhos têm uma importância muito grande para nos ajudar a melhorar interiormente. Ela diz também para que ele nunca se esquecesse de que ele seria muito mais feliz ajudando aos outros do que recebendo, para que ele se entregasse sempre mesmo ao trabalho ao próximo, e que ele deveria cultivar sempre a tolerância, a compreensão, a alegria, o amor, que são sentimentos que nos fazem estar em planos superiores, mesmo que nós estejamos num ambiente que não seja tão elevado. Nós nos colocamos assim interiormente, como nós citamos, por exemplo, a ministra de nosso lar, a veneranda, que era um espírito muito elevado, que vivia interiormente num mundo elevado, mesmo estando entre espíritos sofredores. E ela continua falando que Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele deu muito mais à humanidade que qualquer milionário, qualquer pessoa com bens. É claro que ela não quis dizer que as contribuições, a ajuda financeira não têm valor. É claro que tem. Elas são capazes de ajudar a muita gente. Mas ela quis dizer que isso é muito pouco se nós não estamos doando um pouco de nós, daquilo que nós temos em nós, que foi o que Jesus fez de uma forma realmente muito grande. E ela diz que Deus jamais desamparará a ninguém, para que ele jamais tivesse esse pensamento, porque ele veria muito sofrimento nos trabalhos em que ele estava ajudando, ele passaria por mais momentos de dificuldades, mas que ele lembrasse que Deus não nos desampara. Nós precisamos das situações, das provações que nós mesmos causamos para a nossa evolução, para o nosso despertar. E André Luiz de novo tenta conversar com ela, não consegue, porque ele realmente estava muito emocionado. E nesse momento ela começa a falar um pouco a respeito do bônus hora. Vocês devem se lembrar, o bônus hora é o resultado do trabalho dos espíritos em nosso lar. Cada hora trabalhada você ganha um bônus hora que te concede depois alguns benefícios. E ela diz o seguinte, que apesar de o bônus hora, o pagamento ser o mesmo para todos, todos recebem um bônus hora por hora trabalhada, com algumas exceções, a depender da condição do trabalho. Ela diz que o valor desse bônus hora estava nas mãos de Deus, que um bônus hora poderia valer mais do que outro, dependendo do quanto aquele que estava trabalhando pudesse oferecer. Ela diz a seguinte frase: o bônus hora, no que se refere ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. O valor da hora pertence a Deus. Nós vamos ler mais uma vez, para encerrar, um outro trecho em que ela fala um pouco a respeito dessa questão do pagamento pelo trabalho que nós temos tanto aqui na Terra quanto em nosso lar. E ela diz o seguinte: tabelas, quadros e pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores, a quem o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura
o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo, na terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, mas todo valor de tempo interessa à personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender, e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Então ela vem nos ensinar que nós nunca devemos trabalhar esperando receber algo em troca, mas que nós estejamos conscientes de que todo o trabalho que nós fazemos realmente de coração, além de gerar grandes frutos para os outros, eles retornam em forma de bênçãos para nós. E quanto mais nós nos entregamos, mais nós recebemos também. E nesse momento, André Luiz sente de novo um sono profundo, e aí ele deita no colo de sua mãe e adormece, despertando de novo nas câmaras de retificação, naquele apartamento em que ele estava. Mais uma vez agradecemos a atenção de todos, desejamos uma ótima semana, e na semana que vem o Brino dará continuidade na história.
Bom dia, crianças da casa de Meimei. Tudo bem com vocês? Eu quero contar para vocês como será a nossa aula de hoje com a tia Anália. Hoje ela reunirá os meninos e as meninas para o trabalho de confecção de fantoches. Vejam, já estou até preparada com os meus materiais. Esses fantoches serão animais, plantas e os minerais. Vamos trabalhar estes 3 temas para ser apresentado aos idosos. Será muito interessante. Cada um de nós trabalharemos os nossos sentimentos para fazer as nossas mãos produzirem tudo isso e, através desse sentimento, levaremos a nossa alegria aos corações dos idosos. Logo, logo, tia Anália chegará toda animada para que tudo seja bem produtivo neste dia. Cada um de nós colocando ali o seu sentimento e colocando suas mãos para trabalhar. As mãos precisam trabalhar para produzir o bem. Veja, nossa mãozinha precisa produzir amor. Assim diz a tia Anália. A tia Anália é sempre muito exigente com todos nós, mas juntamente com essa exigência transborda afeto, carinho, amizade, laços de ternura. São laços bem apertadinhos que nos traz alegria, ânimo de viver, porque a vida, crianças, a vida é extraordinária. A vida é bela, sempre bela. Nós faremos visita ao lar de idosos com esse material aqui, que nós vamos construir hoje. A alegria é um modo de fazer esses corações dos idosos pulsar e assim ter ânimo de viver. E eu convido vocês, todas as crianças da casa de Meimei, a fazer isso também. Colocar a mãozinha para trabalhar no bem. Porque é assim que é a nossa didática da nossa querida professora, nossa querida tia Anália. Agora, crianças, eu preciso ir, porque a aula já vai começar. A tia Anália já está chegando. Tchau, crianças, um beijo, tchau! Ela é Franco, Lucy querida, dedicou-se às almas pequeninas, crianças negras, suas pupilas, te saudamos com devoção. Que bom Jesus te abençoe, que teus caminhos nos perfume flores, que teus caminhos nos perfume flores.